Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Multa por ultrapassagem. Entenda quando acontece e como proceder. Quem dirige nas rodovias brasileiras possivelmente já teve que realizar alguma manobra de ultrapassagem. Embora ela não seja proibida, existe uma série de cuidados e restrições para que a sua execução seja segura e bem-sucedida. Isso porque grande parte das infrações e dos acidentes registrados nas estradas estão relacionados à ultrapassagem indevida. Muitos condutores, no entanto, relatam algumas dúvidas sobre o tema. Afinal, quando a ultrapassagem é indevida? Quando ela gera multa? Como realizá-la de maneira correta? Quais os locais que essa manobra é proibida? Essas respostas você encontrará nesse vídeo. Multa por ultrapassagem indevida. Quando ela acontece? Como você deve saber, há uma série de situações em que a ultrapassagem é considerada proibida e, por isso, passível de multa. A mais conhecida de todas é a descrita no artigo 199 do CTB, ultrapassar um veículo pela direita. Essa infração, de natureza média, prevê a aplicação de multa no valor de R$ 130,16 e a adição de 4 pontos na CNH. Porém, ainda há outras situações em que o condutor pode receber multa por ultrapassagem. Veja abaixo quais são eles. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Artigo 191. Forçar ultrapassagem entre veículos que estejam prestes a se cruzar, transitando em sentidos opostos. Infração gravíssima. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, exceto quando o veículo à frente esteja na faixa apropriada e sinalize entrada iminente à esquerda. Infração média. Artigo 200. Ultrapassar pela direita um veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros. Infração gravíssima. Artigo 201. Não guardar distância lateral de 1,5 m ao ultrapassar bicicleta. Infração média. Artigo 202. Ultrapassar pelo acostamento ou em interseções e passagens de nível. Infração gravíssima. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão em locais sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, em pontes, viadutos ou túneis, parados em fila junto a qualquer impedimento à livre circulação, cancelas, cruzamentos, sinais, porteiras, etc. Infração gravíssima. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares. Infração leve. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de semáforo, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo. Infração grave. Como você pode ver, as infrações por ultrapassagem indevida prevêem multas das 4 naturezas: gravíssima, grave, média e leve. Você sabe qual é o valor de cada multa e quantos pontos são somados à CNH do condutor infrator? Infração gravíssima, R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. Infração grave, R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Infração média, R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Infração leve, R$ 88,38 e 3 pontos na CNH. Além das condutas que caracterizam infrações citadas até aqui, as próprias rodovias sinalizam quando a ultrapassagem é permitida ou não. Essa sinalização é feita principalmente com as linhas pintadas no asfalto, que fazem parte da chamada sinalização horizontal. Você conhece o significado das linhas que indicam a possibilidade ou não de realizar a ultrapassagem?
As linhas amarelas significam que o fluxo de veículos é oposto, ou seja, nos dois sentidos. Elas podem ser simples contínua, não permitem ultrapassagem. Simples seccionada, permite ultrapassagem. Dupla contínua, não permite ultrapassagem. Contínua de um lado e seccionada em outro, permite ultrapassagem somente no lado em que é seccionada. E dupla seccionada, permite ultrapassagem. As linhas brancas servem para a divisão de fluxo no mesmo sentido. As mais comuns são contínua, não permite ultrapassagem e transposição de faixa. Seccionada, permite ultrapassagem e transposição de faixa. Entenda os locais em que ultrapassar é proibido. Conforme estipula o artigo 203 do CTB, é proibido ultrapassar pela contramão. Nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, nas pontes, viadutos ou túneis, outro veículo parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação, e onde houver linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Em todos os casos citados, a infração é de natureza gravíssima, 7 pontos na carteira, e a multa ainda é agravada pelo fator multiplicador. Nesse caso, ela é multiplicada 5 vezes, o que resulta na elevada quantia de R$ 1.467,35. Vale ressaltar que essa multa pode ficar ainda mais cara se o condutor for reincidente nessa infração em um período de 12 meses. Caso isso aconteça, ele deverá pagar o dobro desse valor, R$ 2.934,70. Como você pode ver até aqui, as consequências que um condutor pode sofrer por cometer ultrapassagem indevida implicam em multa e pontos adicionados à carteira de motorista. Ultrapassagem indevida pode gerar suspensão da CNH. Conforme dispõe o artigo 191 do CTB, forçar ultrapassagem entre veículos que estejam prestes a se cruzar, transitando em sentidos opostos, é uma infração gravíssima. Sua multa é multiplicada 10 vezes, gerando a salgada quantia de R$ 2.937,70, e a suspensão da CNH é penalidade prevista para ela. Nesse caso, além de pagar um valor caro pela multa, o condutor deverá respeitar o prazo de suspensão estipulado pelo Detran, realizar o curso de reciclagem e ser aprovado na prova teórica. Somente depois de concluídas todas essas etapas, ele poderá voltar a dirigir. A infração disposta no artigo 191 é a única infração por ultrapassagem que pode gerar processo de suspensão da carteira de motorista. Porém, há outras formas de o condutor ter a CNH suspensa com esse tipo de manobra. Uma delas é ser multado 3 vezes por ultrapassagem em local proibido, por exemplo. Isso porque, por se tratar de uma infração gravíssima, haveria o acúmulo de 21 pontos na sua habilitação, 3 vezes 7 pontos. Assim, o condutor sofreria suspensão pelo acúmulo de pontos prevista no artigo 261. Da mesma forma, o motorista também pode estar com muitos pontos já registrados na carteira e acabar cometendo alguma infração por ultrapassagem, podendo ela ser o estopim que leve à suspensão. É importante que você entenda com isso que o condutor não perde a CNH definitivamente com nenhuma infração por ultrapassagem, mas sofre a suspensão. É claro que essa penalidade não atenua as consequências dessa perigosa manobra. Afinal, dependendo da situação, é possível ficar até 2 anos com o documento suspenso. Já pensou no transtorno que isso pode gerar? Como realizar a ultrapassagem de maneira segura? Estamos de acordo que realizar a ultrapassagem acaba sendo inevitável, certo? No entanto, existem maneiras seguras de realizar essa manobra, as quais abordarei a partir de agora.
Em primeiro lugar, é importante que você esteja atento à velocidade máxima estipulada para a via. A ultrapassagem requer que você ande mais rápido que o carro da frente, portanto, fique atento a esse ponto. Caso contrário, se a via tiver fiscalização, você poderá acabar levando uma multa por excesso de velocidade. Outro quesito importante é que você esteja seguro quanto à possibilidade de realizar a manobra. Lembra que eu expliquei quando ela não é permitida? Portanto, atente-se às faixas sinalizadas no asfalto e às placas da estrada. Quando você for deslocar o veículo para ultrapassar o da frente, é imprescindível que você sinalize esse movimento. Nesse caso, utilize o pisca tanto ao começar como ao terminar a ação, para sair da pista e para retornar a ela. Acredite, essa regra básica do trânsito é ignorada por muitos motoristas. E isso é extremamente perigoso, uma vez que a sinalização é uma forma de comunicação entre os veículos. Também é importante que você se certifique que não há nenhum veículo à frente ou atrás tentando realizar uma ultrapassagem. Da mesma forma, é preciso observar se há algum veículo vindo na pista contrária. Nesse caso, tenha muito cuidado. Muitas vezes os condutores arriscam, imaginando que terão tempo de ultrapassar antes de o outro carro se aproximar. Mas nem sempre a manobra é bem sucedida e a ultrapassagem acaba sendo fatal. Portanto, se você for ultrapassar e constatar que há outro carro vindo em sua direção, evite jogar o carro para o acostamento. A pessoa que vem no outro sentido também pode ter esse raciocínio como forma de defesa, o que pode gerar uma colisão. Nessa situação, frear e tentar retornar à sua pista é a melhor alternativa. Mas tenha cuidado, essa manobra é muito perigosa, porque outro veículo já pode ter ocupado o seu espaço, o que o forçaria a cedê-lo novamente a você. Retorne à sua pista de origem e aguarde até ter uma chance de realizar uma ultrapassagem segura. Lembre-se de escolher sempre locais com boa visibilidade da via. Ultrapassagem exige muito cuidado do motorista, que deve estar atento a tudo ao seu redor antes de realizá-la. É possível recorrer de multa por ultrapassagem. Recorrer de qualquer multa de trânsito é direito de todo condutor. Portanto, para a multa por ultrapassagem também cabe recurso. Esse processo inclui 3 etapas. Você pode utilizar todas elas ou as que forem necessárias para ter o recurso aceito. Algumas pessoas conseguem na primeira fase, outras na segunda ou ainda na terceira. O importante é que você não desista na primeira negativa. Isso porque cada etapa é julgada por uma comissão diferente. Assim, as decisões costumam variar. Na notificação que você receberá no endereço cadastrado junto ao Detran, constará um prazo no qual o proprietário do veículo poderá enviar a indicação de condutor, caso não seja ele o condutor no momento do registro da ultrapassagem, ou apresentar a defesa. Assim, você poderá enviar a defesa prévia ao órgão autuador. Nesta etapa, é importante analisar com muita cautela os dados que constam na notificação. Além de estarem completos, precisam estar escritos de maneira correta, conforme o artigo 280 do CTB. Qualquer equívoco já pode ser um bom argumento para o cancelamento da multa. Se o pedido de defesa prévia não for aceito ou se não for apresentado, o órgão autuador aplicará a penalidade. A partir daí, começa o recurso em primeira instância. O proprietário do veículo receberá outra notificação, a notificação de imposição de penalidade, o NIP. Nela, haverá um boleto para o pagamento da multa e uma data para apresentar recurso contra a decisão, que geralmente é a mesma data em que o boleto vence. Na primeira instância, não é o próprio órgão autuador quem julgará, como ocorre na defesa prévia, mas sim a JARE. Aqui, é importante utilizar argumentos em sua defesa, pautados na legislação de trânsito, CTB, e resoluções do CONTRAN, por exemplo. No entanto, caso seu recurso não seja deferido nessa etapa, você ainda tem mais uma chance, o recurso em segunda instância.
Na segunda instância, o artigo 289 do CTB determina que, se a multa for aplicada por um órgão estadual ou municipal, será o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, quem julgará o recurso. No caso do Distrito Federal, o órgão julgador será o CONTRANDIF. Já se o órgão autuador for federal, o responsável pelo julgamento será o CONTRAN. Nessa etapa, mais uma vez, a comissão julgadora é formada por outras pessoas. Dessa forma, é possível lançar mão dos mesmos argumentos utilizados para a jare, caso o condutor não tenha mais nada a acrescentar ou alterar em sua defesa. Se, ao fim de todas essas etapas, o recurso de multa por ultrapassagem não for aceito, o motorista deverá cumprir com as penalidades, pagar valor da multa e cumprir eventuais medidas administrativas. Para passar por esse processo, você pode contar com ajuda especializada, caso não se sinta confiante em elaborar o recurso sozinho. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.